O exercício 53 diz que duas esferas de aço são disparadas uma em direção à outra e em seguida colidem de frente, né, como mostra a ilustração abaixo. Então, novamente, nós vamos ter uma colisão ao longo do eixo X, então é uma colisão unidimensional. A esfera A tem uma massa de 10 kg e a esfera B tem uma massa de 4 kg. A esfera A tem inicialmente uma velocidade de 3 metros por segundo para a direita. Então, VAI é igual a 3, vou omitir as unidades. E VB tem inicialmente uma velocidade 4 para a esquerda. Então, VBI tem uma velocidade inicialmente menos 4 metros por segundo. E imediatamente após a colisão, então essa aqui é uma situação imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, a gente tem uma descrição do comportamento de B. Comportamento de B aqui, que tem 4 quilos, vai ser de 6 metros por segundo para a direita. Então, já virou VBF igual a 6 positivo aí, porque está para a direita. E ele pede informações sobre a massa A, não é isso? Então, qual é a magnitude e a direção da velocidade da esfera A imediatamente após a colisão? Então, a gente precisa saber VAF. Indique claramente o seu sistema de coordenadas e que direção é positiva. Então, o nosso sistema de coordenadas já está bem indicado. Lembrando que eu poderia usar por simplificação aquelas duas fórmulas que eu passei no exercício anterior, 9.75 e 9.76 do Rayleigh, tá? Mas eu vou fazer aqui passo a passo. Então, vamos lá, né? Como se essas esferas estivessem colidindo numa superfície, o somatório das forças externas em X aqui, ó, e em Y também, né, são iguais a 0. Então, eu tenho a conservação do momento linear, que só me interessa em X aqui, tá? Então, momento linear total, inicial, né, ou seja, imediatamente antes da colisão, tem que ser igual ao momento linear total após a colisão. Então, antes da colisão, o que eu tenho? A massa, lembrando que P é igual a mv, né, em módulo. Então, a massa de A, que é 10, vezes a velocidade de A, que é 3 para a direita, positiva, combinada com a massa de B, que é 4, vezes a velocidade de B para a esquerda, que vai ser negativa. Isso vai ter que ser igual a momento final, vamos pegar a situação de A, né? Então, a massa de A vezes a velocidade final de A, que eu não sei, combinado com a massa de B vezes a velocidade final de B, que é 6 para a direita. Então, vai ficar 30 menos 16 é igual a 10 VAF mais 24. Então, se eu fizer essa conta, eu vou achar que a velocidade final de A vai ser igual a menos 1 metro por segundo. Ou seja, a minha esfera A, imediatamente após a colisão, tem uma velocidade para a esquerda de 1 metro por segundo, tá? Essa foi a letra A. A letra B, então, pergunta se a colisão foi elástica ou inelástica. Justifique sua resposta. Então, pessoal, lembrem que se a colisão é elástica, a energia cinética inicial, né, imediatamente antes é igual a imediatamente depois, e se é inelástica, isso não vai acontecer, vai ter alguma perda de energia cinética. Então, basicamente, calcule sua energia cinética imediatamente antes e calcule a sua energia cinética imediatamente após a colisão e veja se elas são iguais ou não. Tá? Eu vou só mostrar aqui da indicação dos cálculos, tá? Depois eu dou a resposta final. A energia cinética, então, inicial, pensa bem, essa é a situação inicial, né? Vai ser meio da massa de A, então vou só pôr as equações. Meio de MA, VAI ao quadrado, né?
combinado com meio de MB vezes VBI ao quadrado. Aqui eu vou ter uma velocidade negativa, mas ao quadrado não faz diferença, né? Minha energia cinética vai dar positiva e a gente vai achar 77 joules. Se eu for calcular a energia cinética final, então vai ser meio de MA VAF ao quadrado, agora a gente já tem VAF, combinado então com meio de MB VBF ao quadrado. Quando eu fizer essa conta, eu também vou achar 77 joules. Então, a nossa conclusão é que a colisão é elástica. Aqui a letra C, gente, eu vou fazer uma modificação, tá? Justamente porque tô querendo analisar bem a situação C e D aqui. Vai fazer mais sentido para vocês. Ó, escreva o momento linear antes e após a colisão. Assim, a gente já achou todas as velocidades antes e após a colisão para as duas partículas, tá? Agora eu quero que vocês analisem a letra C para a partícula B, tá? Especificamente, porque a letra D é relacionada à partícula B especificamente, então vamos focar nela. Então, se eu olhar para a partícula B, para a esfera B, o que eu tenho? Que o momento inicial vai ser igual a... Cadê? A massa da partícula B. Vamos conferir de novo. A massa da partícula B, que é 4, e a velocidade inicial é menos 4. Então, se eu fosse escrever, né, o momento inicial da partícula B, seria 4 vezes menos 4, vai dar menos 16. Só reforçar aqui a unidade, né? Que é quilos vezes metro por segundo ao quadrado na direção de I, ok? Se eu fosse analisar o momento final para a partícula B, lembrando lá, ó, que vai ser a partícula B, tá aqui, vai ser 4 vezes 6, positivo, né? Então, vai ser 4 vezes 6, vai dar mais 24 quilos, que multiplica metros por segundo, na direção I. Então, pessoal, se eu for perguntar para vocês a variação de momento associado à partícula B, vai ser o momento final, que é 24, menos o momento inicial, que é menos 16, tá? Então, isso vai dar 40, então a variação de momento vai ser mais 40 quilos metro por segundo na direção de I. A variação de momento de uma partícula é uma grandeza importante que está associada a uma outra grandeza, que a gente vai aplicar agora na letra D, que é chamada de impulso, tá? Então, impulso, que é o que fala ali na letra D, olha. Lembra que eu falava com vocês? Pessoal, se eu dei só um peteleco ali na bola, o que apareceu foi uma força impulsiva. Lembram disso? Né? A força impulsiva ela não ficava ali constantemente aplicada no diagrama de corpo livre. Então, agora a gente está definindo essa grandeza, que é chamada de impulso, e ela tem a ver com essas forças que atuam por um intervalo de tempo específico no corpo, tá? Então, impulso, representado pela letra J, ele corresponde à variação de momento de um corpo. Tá? Então, se eu calculei ali o impulso sobre a partícula B, eu tenho exatamente, se eu calculei a variação de momento sobre a partícula B, eu tenho exatamente qual foi o impulso realizado sobre a partícula B, tá? Não é isso que acontece? Lembra? Quando uma partícula colide na parede, o que ocorre é um impulso. Foi uma força impulsiva que apareceu ali. Ela só atuou naquele instante da colisão. Tudo bem? Então, o impulso, que é a variação de momento linear, ele é definido como sendo a integral dessa força que atua num dado intervalo de tempo. Então, notem lá, né, a partícula colidindo numa parede, por exemplo. Se eu fosse representar o gráfico da força num dado, a força em função do tempo, a gente veria uma coisa assim, por exemplo, a força é uma grandeza complicada ali, ó, né, que está atuando num dado intervalo de tempo, tá? Então, se eu conseguir resolver essa integral, é justamente a área sobre essa curva,
Concordam? Então, isso, a área sobre essa curva é chamada de impulso, ok? Impulso J. Só que, gente, a gente pode demonstrar que se eu pegar a força média, se eu pegar aqui, qual que é a força média? É a metade aqui do caminho, ó. Se eu pegar a força média, então vamos supor que aqui, né, essa força está atuando daqui até aqui. Esse foi o meu intervalinho de tempo. Se eu calcular essa área aqui, ó, que é da força média, vezes esse intervalo de tempo aqui, é possível provar que essa área verde é equivalente a essa área preta. Aqui, como eu desenhei fora de escala aqui, isso não está tão nítido, né? Mas é como se o resto dessa área preta aqui coubesse nesse espacinho aqui, ó. Tá? Isso é verdade. Então, esse impulso, que corresponde à variação de momento linear, que corresponde à integral dessa força no tempo, é também igual ao produto da força média, aqui, tá? Vezes o intervalo de tempo em que essa força ficou aplicada. Então, é esse conceito que a gente vai estudar, que a gente vai aplicar para resolver essa letra D, tá? Então, vamos voltar lá para a letra D, ó. A letra D vai usar isso aqui, ó. Por quê? Porque houve uma variação de momento da partícula B, né? Então, suponha que essa colisão que aconteceu de A com B ocorreu durante 1 milissegundo, tá? Calcule a magnitude e a direção da força média que a esfera A exerce sobre a esfera B durante a colisão. Indique claramente seu sistema de coordenadas e que direção é positiva. Então, basicamente, é o seguinte, tem a ver com tudo isso que a gente discutiu, né? Eu sei que a variação de momento sobre a partícula B foi de 40, tá? Vou omitir as unidades aqui, foi de 40, né? Positivo. Então, essa variação de momento corresponde ao impulso sobre a partícula B, que corresponde à integral da força, né, que a partícula A fez sobre a partícula B num dado intervalo de tempo, tudo bem? Que corresponde também à força média que ele está perguntando, que atuou num dado intervalo de tempo, tá? Então, a gente tem que a força média que atuou sobre essa partícula B vai ser justamente igual à variação de momento que ela sofreu, dividido pelo intervalo de tempo em que ela atuou, que é de 1 milissegundo, 0,001 segundos. Então, a gente tem que a força média, né? Se eu for pensar, ela pede a direção também, né? Aqui é 40 na direção I, positivo. Então, a força média vai ser 40 dividido por 0,01, então vai ser igual a 40 mil newtons, tá? Se eu for considerar, né, todo o sinal ali, já que ele pede essa direção, como a força média veio lá da variação de momento, então em termos de vetores, essa força média vai ser mais 40 mil newtons na direção de I. Essa foi a força média que a partícula A exerceu sobre a partícula B nessa colisão.